Olá, caros alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma das nossas resoluções de vestibular comentado. Hoje falando da prova da Unesp 2023, primeira fase. Característica dessa prova, muitas questões interdisciplinares. É uma característica que a Unesp vem adotando nos últimos vestibulares, ok? Vamos lá, então, vamos para esta correção. Primeira questão, galera. Primeira questão, nós temos aqui, vou dar uma resumida para vocês, tá? Nós temos uma circunferência e um triângulo inscrito na circunferência. O que vai acontecer aqui? Ele diz que você tem aqui uma partícula que ela sai do ponto P, ela vai até o ponto Q, depois ela vai até o ponto R, e depois ela dá uma meia volta até o P, sempre de forma acelerada, tá legal, galera? Exatamente. Ele fala então que, inclusive, a velocidade inicial é de 8 metros por segundo, quando ela sai do ponto P, e o módulo da velocidade vai aumentando uniformemente até chegar novamente aí no ponto P, com uma velocidade final de 10 metros por segundo. Ele pede para você adotar o velho e bom π igual a 3 e que o módulo da aceleração, então, dessa partícula ao longo de todo o seu percurso é de quanto, tá? Por isso que nós temos uma questão misturada aí, uma questão que envolve conceitos da matemática, Pitágoras, né, pessoal? E também, no finalzinho, uma questão mais para física, porque daí nós vamos ter que fazer o quê, Toda? Bom, aí nós vamos ter que corrigir física, porque nós vamos ter que fazer o cálculo da aceleração. Aí a pergunta, Todai, como que eu vou começar? Gente, vou começar pela informação mais importante, tá? Esse ângulo aqui, ó, é um ângulo de 90 graus, tá legal, pessoal? Bacana, né? O que significa isso, Todai? Significa que isso aqui é um triângulo pitagórico. A gente vai mandar Pitágoras aqui. Ele deu que esse segmento PR aqui, ele vale, pessoal, 10 metros, tá? E que o segmento PQ, ele tem o valor de 6. Então, com Pitágoras, a gente vai achar o QR aqui, tá bom? Tranquilo? Tranquilo, né, turma? Então, ó, como PR é o diâmetro e PQR é reto, aplicando-se então o teorema de Pitágoras, né? Nós vamos encontrar o quê? Vamos lá, turma, o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, nós temos aí, pessoal, 10 ao quadrado, que a hipotenusa é sempre o lado oposto ao ângulo reto, tá bom? Vai ser igual a 6 ao quadrado, que é um dos catetos, mais o segmento QR, que a gente quer descobrir que é o outro cateto ao quadrado. Então, resolvendo isso daqui, 100 menos 36, 64. Tirando raiz de 64, 8. E achamos, então, que esse segmento agora, né, Todai, ele vale quanto? Ele vale 8 metros. Bacana. E agora, Today? Muito bem, agora nós temos que calcular, pessoal, toda a distância percorrida, a distância que a gente chama efetivamente percorrida. Então, eu tenho 6 metros, mais 8 metros e mais essa meia volta aqui. Então, vamos somar? Vamos lá. Então, eu tenho 6 mais 8 mais meia volta. Gente, quanto é uma volta completa? Uma volta completa não é 2πr? Então, uma meia volta vai ser 2πr sobre 2, certo, Dodai? Perfeito. Vamos cortar esse 2 com este 2 aqui e usar o π igual a 3. 3 vezes 5, 15. 15 com 14, 29. Achamos a distância, então, percorrida efetivamente de 29 centímetros. E agora vamos calcular a aceleração pela fórmula da física, né, turma? Isso mesmo, pela fórmula da física a gente vai, então, calcular a nossa aceleração. Toda aí, eu tenho espaço percorrido, tenho a velocidade inicial e final. Como é que eu acho a aceleração? Ora, pessoal, eu não tenho tempo, só pode ser por Torricelli. Puxa, Todai, eu pensei em usar o Deus vê tudo. Podia? Não, ser humano, você não pode usar o Deus vê tudo. E por que não, Todai? Porque o movimento tem aceleração. O Deus vê tudo não tem como calcular a aceleração, pessoal. É totalmente inadequado, né? Tá bom? Então, vamos para onde a gente pode calcular. Professor, mas por que eu não posso usar o vovô atrevido? Porque você não tem tempo, ser humano. Quando não tem tempo, lembra, pessoal, tem que ser o Torricelli, não tem outro jeito. É o vovô que é apaixonado pela vovó e as duas amigas dela. Bom, olha que beleza, pessoal. Então, tá aí. Por uma velocidade final, ele deixa bem claro que a velocidade final é 10, 10 ao quadrado. A velocidade inicial, ele deixa bem claro que é 8, 8 ao quadrado. Duas vezes o A e a distância percorrida que a gente calculou pela matemática, né? A parte da matemática era calcular a distância, 29. 10 ao quadrado, 100, menos 64, turma, dá 36, beleza? 36 igual a 58, que é 2 vezes o 29A. Portanto, a aceleração é de 18,29 metros por segundo.
Ai, que resultado feio toda. É, feio sou eu. Isso aí não é feio, não. Tá bom? Cuidado com essa, ficar julgando o resultado. Só não tem essa. É o que vale é o número. Bom, vamos para a próxima questão, então, galera. Uma questão agora envolvendo física e química, tá? Ele fala a respeito de um raio de luz monocromático que incide sobre a superfície de um determinado líquido que ele não sabe qual é. E ele te dá uma tabela, turma, com vários índices de refração. Por exemplo, aqui, ó, da acetona, do um aldeído, depois de um álcool isopropílico, tá? Um ácido propiônico e finalmente aqui um glicerol. O que eu queria que você observasse é que o índice de refração, o N, índice de refração, ele vai aumentando, ele está decrescente, ó, 1,35, 1,37. Então, qual que é o mais refrigerante? O mais refrigerante é o último, é o glicerol. Tá? O glicerol é o que é o mais refrigerante. E o menos refrigerante é a acetona. Muito bem, turma. Olha, presta atenção na pergunta que já dá para você responder sem fazer conta nenhuma. Dos líquidos apresentados na tabela, aquele para o qual o ângulo alfa assume o menor valor possível é qual? Turma, vamos lá. Erro que se comete aqui. Achar que o ângulo alfa é o ângulo refratado. Não é, turma, não é. O ângulo refratado é esse aqui, ó, tá bom? É o ângulo formado com a reta o quê? Normal. Então, quando ele fala num alfa menor, menor alfa, porque ele quer o menor alfa, pessoal, significa que é um ângulo refratado o quê? Maior. Aquele que vai ter o maior ângulo refratado é aquele líquido que é menos refrigerante. Portanto, só pode ser o quê, pessoal? A acetona. E aí você vai procurar aqui qual que é a fórmula da acetona. Mas total, não consegui. Vou tentar por Snell. Vamos lá, vamos ver na próxima tela por Snell se você consegue ver. Bom, turma, então aquilo que eu falei para vocês, né? Toma cuidado. O ângulo refratado é o R. Como ele quer o menor ângulo alfa, então o ângulo alfa tem que ser o menor. O menor alfa é aquele que tem o maior R, tá legal? Olhando para a expressão de Snell, não sei, não sei, NA seno I, NL seno R, isolando, porque a gente quer justamente saber quem é o índice de refração do líquido, para poder ver na tabela quem que é o líquido que ele propôs, nós vamos ter o quê, turma? Passa o seno R dividindo, NA seno I seno R. Agora, presta atenção. O NA não vai mudar, para todos os líquidos é o mesmo, e nem o seno I. Então isso aqui tudo é constante, galera, tá? Então a relação ela está entre seno R e L. O que acontece? Quanto maior o seno R, menor o NL, tá? Então o maior seno de R significa o maior ângulo R. Mas Sodai, por que você está pegando o maior ângulo R? Eu estou pegando o maior ângulo R porque ele quer o menor alfa, pessoal. Tá bom? Se você quer o menor alfa, você tem que pegar o maior R. E se você pega o maior R, o maior ângulo refratado é aquele que tem o seno de maior ângulo. E se você tem o seno de maior ângulo, turma, o que acontece com o índice de refração? Ele vai ter que ser o menor. E na fórmula estrutural só pode ser, então, a cetona. E aí eu não vou comentar por que é cetona, porque fica aí para os químicos comentarem. Tá legal? Mas eu acho que você não tem muita dificuldade, porque é uma questão básica de orgânica também, né, pessoal? É só identificar a fórmula estrutural da cetona. Tá bom? Mas do ponto de vista físico, qual que era a pegadinha da Unesp? Tentar fazer com que você achasse que o ângulo alfa era o ângulo de refração. Não, pessoal, o ângulo alfa é o complementar, tá? O ângulo de refração é sempre o ângulo formado com a normal. É esse aqui que eu desenhei agora, ok? Uma questão tranquila, envolvendo a cinemática bem básica, velocidade média, e depois o cálculo da energia cinética. Bom, ele nos deu aqui, turma, um gráfico bem interessante. Ele é um gráfico, na verdade, usado aí, segundo ele, por animais, né? Onde ele envolve a frequência dos passos do animal em razão do comprimento de suas pernas. Mas ele diz que esse gráfico também pode ser utilizado para pessoas que estão caminhando, né? Ele vale a mesma proporção, certo? Aí ele fala para você considerar uma pessoa adulta de massa 80 quilos, cujas pernas medem 1 metro, caminhando por um parque, né, na superfície plana e horizontal, com uma velocidade escalar constante, bem tranquilo. Em um determinado trecho dessa caminhada, para cada passo dado, essa pessoa se desloca 90 centímetros, qual vai ser o valor da sua energia cinética? Então vamos lá, vamos ver como é que resolve esse exercício. Tudo bem. Então, pessoal, coloquei aqui um gráfico para você.
Já coloquei uma pontinha no 100. Por quê? Porque ele fala aqui, turma, que o comprimento, né, da perna da pessoa é de 1 metro. Se o comprimento da pessoa, a perna é 1 metro, o gráfico está em centímetro, então eu entrei aqui com 100 centímetros, ok? Entrando em 1 centímetros, eu vou colher aqui a frequência de 1 Hz, tá legal, pessoal? O que é 1 Hz, Todai? 1 passo por segundo, tá legal? E agora? Agora vamos calcular a velocidade, né, turma? Como cada passo da pessoa ela tem um comprimento de 90 centímetros, a velocidade é ΔS ΔT, é o espaço percorrido no tempo, né, turma? Então, 90 centímetros em 1 segundo, nós vamos ter 90 centímetros por segundo. Como a gente vai ter que calcular depois a energia cinética, já é conveniente passar isso para o quê? Para o sistema internacional, tá legal? Passando para o sistema internacional, basta você pegar esse 90 aqui e dividir ele por 100, tá? 90 dividido por 100 dá 0,9, tá certo, gente? Então, 0,9 metros por segundo. E agora, para fechar com chave de ouro, basta você aplicar a fórmula da energia cinética, que você deve lembrar bem, né, pessoal? A fórmula da energia cinética é mv ao quadrado sobre 2. Lembrando que a massa do indivíduo é de 80 quilos, tá bom? Então, mv ao quadrado sobre 2, massa 80, velocidade 0,9 ao quadrado sobre 2. 80 você corta com 2, dá 40. 0,9 ao quadrado vai dar 0,81. 40 vezes 0,81, você vai encontrar o valor de 32,4 joules, o que nos dá a alternativa B. Bom, questão bem tranquila, envolvendo o conceito de frequência, depois o conceito de velocidade e, finalmente, verificação se o aluno conhece a forma de energia cinética. E, claro, pessoal, para que saia em joules, esta velocidade ela tem que estar em metros por segundo, tá bom? Sistema o quê? Internacional, não pode estar em centímetros por segundo. Muito bem, galera. Agora um exercício aí, uma questão muito interessante, envolvendo o encontro de móveis, onde eu tenho dois amigos, o Alberto e o Bernardo, que vão se encontrar num circuito depois de percorrerem 1.000 metros em sentidos opostos, enquanto o Alberto caminha no sentido horário, o Bernardo caminha no sentido anti-horário, conforme está mostrando aí na figura. Porém, pessoal, ele fala aqui que a velocidade do Bernardo ela é 3 vezes maior do que a do Alberto, tá? Essa relação é importante para nós. E que os dois mantêm as velocidades sempre constantes, tá? Então, só com Deus vê tudo, a gente mata a parada. Após o início desse treinamento, no instante em que ocorrer o terceiro encontro entre os dois, Alberto e Bernardo terão percorrido respectivamente quanto? Então, quanto eles vão percorrer, né, turma? Após o terceiro encontro. Vamos lá. Muito bem, Todai. Qual a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, turminha? A primeira coisa que nós vamos fazer é anotar o que ele nos forneceu no exercício, ou seja, ele fala que a velocidade do Alberto, que eu vou chamar de VA, é igual a V, enquanto que a velocidade do Bernardo, eu vou chamar VB de 3V. Por quê? Porque ele disse que a velocidade do Bernardo é 3 vezes maior do que a do Alberto, né? Tá? Então, nesse mesmo intervalo de tempo, a gente pode concluir que o Bernardo percorreu o triplo da distância do que o Alberto, porque você concorda, turma? Se ele tem aí uma velocidade 3 vezes maior, então ele vai percorrer uma distância 3 vezes maior. Então, se a gente pode dizer que a distância do Alberto é D, a distância do Bernardo vai ser 3 vezes D, tá? Bom, entre dois encontros sucessivos, a soma das distâncias percorridas ela vai ser igual ao comprimento da pista, certo, pessoal? Então, a cada encontro, a gente tem lá o comprimento de 1.000. Então, para ver o terceiro encontro, você concorda comigo que é 1.000 mais 1.000 mais 1.000? Nós vamos ter quanto, turma? 3.000 metros percorridos. Tudo bem? Maravilha, Todai. E agora? Agora é o seguinte, turma, se eu pegar a distância percorrida pelo Alberto mais a distância percorrida pelo Bernardo, no terceiro encontro é porque eles já percorreram 3.000. Então, a distância de um mais a distância do outro é 3.000. Lembrando que, claro que a distância do Bernardo não é a mesma distância do Alberto, porque um tem 3 vezes mais a velocidade do outro, tá? Então, é isso que eu vou fazer agora. Eu vou pegar a distância D mais 3D. Por que o Bernardo você colocou 3D, Todai? Porque ele tem velocidade 3 vezes maior, ele percorre 3 vezes a distância, tá? Então, enquanto o Alberto percorre D, o Bernardo percorre 3D. 3D mais D dá quanto? 4D. 4D igual a 4.000. Passo 4 dividindo, pessoal. Eu sei que a distância é de 750 metros. Bom, se a distância é 750 metros, então o Alberto percorreu 750 e o Bernardo 3 vezes esse valor, que é 2.250. Ficamos com a alternativa D. Exercício bem tranquilo, envolvendo Deus, Virtude e Cinemática.
Bom, um exercício agora envolvendo a mecânica na parte de conservação de energia, tá? Sempre quando você tem uma situação e de outra situação, por exemplo, eu tenho uma saquinha de café aqui a uma determinada altura de 45 centímetros de um prato, pendurados numa suposta balança aqui, que não é bem uma balança, é um dinamômetro, tá? E você vai ter aí, pessoal, a queda livre desta, desta saquinha de café sobre o prato e o sistema todo vai oscilar, tá? E, obviamente, como tem impacto, tem colisão, sempre que tiver colisão, nós temos o quê? Conservação de quantidade de movimento, tá? Então, o exercício ele vai ter uma transformação de energia potencial gravitacional em cinética, ele tem transformação de energia, e depois ele tem a conservação da quantidade de movimento. Exercício clássico, tá, gente? Estou dando um resumão porque vai mudar a situação, problema, mas esse exercício você pode esperar em qualquer um dos vestibulares que você vai prestar. Bom, ele diz que funcionários eles usam esta balança, né, pessoal, feita constituída aí por um dinamômetro, onde o pratinho ele tem uma massa de 200 gramas, tá? Esse pratinho aqui tem 200 gramas. Ele está preso em repouso na extremidade inferior com cabos de massas desprezíveis. Ao utilizar o dinamômetro, o funcionário deixou o pacote de café cair verticalmente a partir do repouso, tá, pessoal? Ele cai aqui, ó, despenca, de 45 centímetros de altura em relação ao prato, tá? Que é o nível de referência. O pacote colide inelasticamente com o prato, que significa inelasticamente, Todai. Significa que não tem restituição. Restituição é zero, ou seja, ele vai grudar no prato, tá? E não vai ter retorno. Apresentando uma velocidade de 2 metros por segundo após a colisão. Então, o sistema vai deformar a mola e vai descer aqui, vai descer com uma velocidade de 2 metros por segundo. Percebe que eu não tenho ainda a velocidade com que ele toca o prato, tá? Velocidade aqui eu não tenho ainda, que eu vou chamar essa velocidade de V1, tá bom? Mas eu tenho a V2, a velocidade com que ele sai. Considerando o conjunto constituído do prato e do pacote de café como um sistema isolado de forças, né, externas nesta colisão, e que a velocidade e a aceleração da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, desprezando resistência do ar, qual é a massa do pacotinho de café? Bom, então vamos lá, pessoal. Primeira coisa, bora calcular então a velocidade V1. O que é a velocidade V1, Todai? A velocidade V1 é a velocidade então com que ele colide com o prato, tá bom? Porque a gente só tem o V2, a velocidade pós-colisão, tá? Muito bem. Turma, vai haver uma conservação de energia aqui, né? Exatamente. A conservação de energia é a seguinte: na queda, você tem energia potencial gravitacional, MGH, se transformando em cinética. Então eu posso fazer isso aqui, ó, vou igualar a energia cinética à energia potencial gravitacional. Você não pode esquecer essas formas, tá bom, gente? Energia cinética é mv ao quadrado sobre 2. E potencial gravitacional, mgh. Corta o m e multiplica em cruz. Você vai ter o quê? V1 ao quadrado igual a 2gh. Tira esse quadrado em forma de raiz, V1 é igual a 2 raiz de 2gh. Cuidado agora, pessoal, o h. Deixa eu chamar a sua atenção. O h ele te deu 45 centímetros. Turma, não vai rolar. Né? Não vai rolar. Nós temos que passar isso para metro, tá bom? Então você vai dividir isso aqui por 100 e vai ter o quê? 0,45 metros. Tem que tomar esse cuidado aí, tá bom? Então, 0,45 vezes 2 dá 0,9. Vezes 10 dá 9. Raiz de 9 deu 3. Então, o que é 3 metros por segundo? É a velocidade com que ele parte no prato. E depois? Depois da colisão, ele fala que a velocidade caiu. Ela cai para 2 metros por segundo. Ela diminui um pouquinho. Bom, um amortecimento ali. Muito bem, Todai. Como há uma colisão, eu vou fazer o quê? Você vai fazer a teoria da conservação da quantidade de movimento, que a gente chama também da conservação do momento linear. Mesma coisa, tá? Sistema isolado, só participam as forças que estão aí presentes no exercício, você pode fazer uma boa. Ou seja, a quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento depois. Precisa saber a fórmula da quantidade de movimento, turminha, a mv. Tão importante na quantidade de movimento quanto a massa é a velocidade. Então, massa vezes velocidade antes igual a massa vezes velocidade depois. Então, aí antes e depois do quê? Antes e depois do impacto, pessoal, da colisão. Então, antes da colisão, o que eu tenho? Antes da colisão, eu tenho o emão, que é a massa do pote de café, tá bom?
Então eu tenho a massa da saquinha de café vezes a velocidade v1. Depois da colisão, eu tenho o quê, turma? Depois eu tenho, além da massa do pote de café, eu tenho a massa do prato, porque o prato ele vai colidir contra o prato, tá bom? Vezes a velocidade com que o sistema todo, pacote, prato, ele deforma para baixo, com uma velocidade v2, ok? Aplicando aqui a distributiva, eu vou ter que emão V1 é igual a emão V2 vezes, mais eminho V2. Bom, vamos ter que isolar o emão, galera. Como é que eu vou isolar esse emão? Emão V1 menos emão V2 é igual a eminho V2. Coloca esse cara em evidência, o emão, tá? Faz V1 menos V2 e coloca aqui eminho V2. E finalmente, turma, pega esse carinha que está multiplicando e passa ele o quê? Dividindo. E aí você vai ter essa expressão aqui, ó. Emão vai ser igual a eminho V2 dividido por V1 menos V2. Agora é só substituir. A massa do prato 200. Pessoal, posso deixar em grama aqui? Pode, porque o resultado é em grama. Então não tem porquê. Você pode somar grama com grama, não tem problema nenhum. Tá? Vezes V2. V2, 2. Muito bem. Agora V1 menos V2. Então 3 menos 2. Tá certo? Então, 2 vezes 200, 400. 400 dividido por 1, 400, o que me dá a alternativa E. Muito bem. Uma questão bem tranquila, uma questão de físico-química, um assunto que você vê nas duas disciplinas, que é Lei Geral dos Gases. Muito bem, ele fala aqui que para calibrar o pneu do seu carro é recomendado aproximadamente 30 PSI, que é a sigla em inglês para pressão libra força por polegada quadrada. Ok. Um avião, gente, o recomendado é 200 PSI e uma temperatura ambiente de 300 Kelvin, que seria 27 graus Celsius, tá? No entanto, no momento do pouso, por causa do atrito, do calor, essa temperatura pode chegar na casa dos 1200 Kelvin. Supondo que o volume do pneu não se altere e que a pressão interna do nitrogênio do pneu durante o pouso pode atingir um valor de quanto? Turma, quando ele falou que o volume não se altere, isso aqui é uma isocórica ou isovolumétrica, tá certo? Se você tem, então, uma transformação isocórica com volume constante, considerando o nitrogênio como um gás ideal, o que a gente vai dizer aqui, Todai? Nós vamos dizer que a temperatura é diretamente proporcional à pressão, tá, pessoal? Então, como a temperatura aumentou 4 vezes, a pressão vai aumentar 4 vezes. 4 vezes 200 vai dar 800 PSI. Mas vamos fazer devagarinho para você que não conseguiu fazer de cabeça. Vamos lá, mas dava para fazer de cabeça. Turma, não variando a massa de nitrogênio, não variou, ela é constante. E não variou, né, o volume, a gente pode aplicar a lei geral dos gases, tá? Lembrando que eu tinha pressão inicial de 200 PSI, a temperatura ambiente, 300 Kelvin, e a temperatura final. Eu preciso saber qual vai ser a pressão final, tá? Pivot Povató, você pode cortar aqui o teu volume, né? Vai ficar pressão, temperatura, pressão, temperatura. Tranquilo, né? 200 por 300, pressão final por 1.200. Multiplicando em cruz, você vai ter o quê? 200 vezes 1.200 por 300. 1.200 dividido por 300, 4. 4 vezes 200, 800 PSI. Alternativa E, de elefante. Tá bom? Questão tranquila, pessoal. Essa daí foi dada, né? Acredito que você não tenha tido muita dificuldade. A tão esperada questão envolvendo ondulatória chegou. Vamos lá, instrumentos musicais, né? A parte de ondulatória é muito bonita, tá? Em a parte de cordas. Nos instrumentos musicais de corda, as cordas apresentam diferentes espessuras e diferente densidade linear de massa, para que aquelas que emitem som mais graves não precisam ser muito longas, o que inviabilizaria a construção do instrumento, certo? Muito bem. Para ilustrar o fato de que cordas que emitem sons mais graves precisam ser muito longas, considerem duas cordas, 1 e 2, ambas com extremidades fixas, tá legal? E que apresentam espessuras iguais, mesma densidade linear de massa e que estejam submetidas à mesma força de tração, tudo bem? Quando essas cordas vibram em seus modos fundamentais, primeira harmônica ali, né, pessoal? A frequência da onda sonora emitida pela corda é de 1 perdão, da corda 1 é de 150 vezes a frequência da corda emitida pela corda 2. Então, a primeira informação importante é essa aqui, turma. A
frequência emitida pela corda 1, ela é 150 vezes maior do que a frequência que a corda 2 emite. Tudo bem? Bem interessante acho que pelo desenho também já dá para dar uma olhadinha aqui, né? Entre a 1 e a 2 dá para ver que a 1 ela tem uma frequência maior do que a 2, né? Sabendo que a corda 1 ela mede 5 centímetros, ele deu aqui, ó, tá? E que o comprimento da corda 2 deverá ser de, tá bom? Então é isso que nós precisamos descobrir aí. Equação fundamental da ondulatória, né, pessoal? Alguns conceitos aí que você deve ter aprendido na ondulatória. E também, claro, equação de Taylor. Vamos ver como é que fica a resolução. Para começar o exercício, então, gente, nós vamos trabalhar com aquela informação que ele nos deu de que ela está vibrando no primeiro harmônico. Isso é tranquilo para nós, porque o primeiro harmônico é o que a gente chama de uma única azeitoninha, né? Meio comprimento de onda. Isso é fácil, tá, pessoal? Então, comprimento de onda lambda dividido por 2 vai te dar o comprimento da corda. Portanto, se você multiplicar em cruz, você vai ter que o lambda ele é igual a 2 vezes o comprimento da corda, tá? Lá da equação fundamental da ondulatória, o famoso vai ver o que a lambda faz, né? O V igual a lambda F, a gente vai isolar o quê? A frequência, né? Então, por que isolar a frequência, Todai? Não entendi. Vamos isolar a frequência, turma, porque ele fala uma relação entre uma frequência de uma corda e da outra. Ele diz que uma é 150 vezes maior do que a outra. Se ele tivesse dado uma relação com comprimento de onda, ia falar para você ficar em função do comprimento de onda, tá legal? Então você tem que ir sempre insistindo naquelas variáveis que o exercício te deu uma relação matemática. E o que ele me deu de relação matemática, Todai? Ele te deu a relação entre a frequência, então é a frequência que você tem que saber. Tá bom? Geralmente, turma, 90% da saída é pela equação fundamental da ondulatória. Tá bom? Só fique esperto se você vai isolar o lambda, o F ou o V. Depende do que o exercício te deu. Nesse caso, ele te deu uma relação de frequência, então vamos isolar a frequência. Tá? Então, frequência é igual a V sobre lambda. Mais uma vez, o lambda não me interessa. Então, eu sei que o lambda é 2L e eu coloquei 2L. Por que, Todai, que o lambda não interessa? Porque ele deu o comprimento da corda, galera. Ele deu L. Maravilha, tudo aí. Agora vem uma parte que eu vou em minha crítica, que é a Unesp. Pessoal, não custava nada, nadinha, ela ter colocado o que a Unicamp fez a última vez que pediu uma questão desse tipo, tá? Não custava nada dar lá dada a equação de Taylor, pessoal. Porque a equação de Taylor, eu saquei que a gente ia ter que usar lá no enunciado. Por quê? Porque quando fala de densidade da corda, comprimento, tração, né? Então isso tudo é equação de Taylor, mas é difícil, mas não custava nada ele ter dado a equação de Taylor. Por quê? Porque nós vamos ter que pegar a equação de Taylor, que é essa de baixo, a velocidade de propagação, ela depende da raiz quadrada da força de tração dividido pela densidade. Tá? Eu acho que era uma formulinha bem simples, pessoal, que não custava nada o examinador ter dado aí. Tá bom? Bom, e a equação que a gente descobriu, F igual a V sobre 2 lambda. Então, o que nós vamos fazer agora, Todai? Nós vamos pegar uma equação dentro da outra, tá? Sempre isolando a frequência, que é o que eu quero. Então, frequência é igual a V, mas quem é V? V é igual a raiz de F sobre μ, que é a densidade, dividido por 2L. Então, dividir fração não existe, multiplica pelo inverso dela, 1 sobre 2L. Tranquilo? Maravilha. E agora, Todai? Agora nós vamos ter que fazer, pessoal, a comparação que eu tinha dito ainda há pouco para vocês, né? É esta comparação importantíssima que ele deu. Que a frequência 1 é 150 vezes a frequência 2. E agora nós vamos ter que substituir as duas nesta fórmula que a gente deduziu aqui, tá? Então, nós vamos pegar a primeira frequência aqui, a segunda frequência aqui, igualzinha, a fórmula é a mesma, tá? E nós vamos aplicar F1 igual a 150 F2. Vai dar um monstrinho. Olha lá, o tamanho disso aqui, tá? Então, você vai pegar todo o F1 igual a 150 todo o F2. Quero que você perceba que esse cara aqui é o F1 e que todo este cara aqui, né, é o F2. Tá legal? Muito bem. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos cortar, né, galera? Vamos para os cortes. O 2 vai embora, né? A raiz, a própria equação de Taylor inteira que ela vai embora. Né? O que vai sobrar para mim, Todai? Vai sobrar aqui 1 sobre L1 é 150 de L2. Aí pronto, pessoal. Agora acabou o exercício, né? Por quê, Todai? Porque eu já tenho o comprimento L1. Ele fala que o comprimento L1 é de 5 centímetros, galera. Então você substitui aqui, multiplica em cruz 5 vezes 150, 750 centímetros, 7,5 metros. O que nós teríamos aí na alternativa A. Tá bom?
Portanto, pessoal, não custaria nada a Unesp ter dado a equação de Taylor, gente. Eu acho que ficaria bem legal. O restante, tudo bem, equação fundamental da ondulatória, deduzir que o comprimento da corda, né, pessoal, no primeiro harmônico é metade do comprimento de onda. Isso eu acho que o aluno tem que saber, é básico. Mas a equação de Taylor não custava nada, né, Unesp? Uma bonita questão que já foi pedida outras vezes. É meio repeteco aí, tá bom? Para quem está fazendo exercícios aí da matéria sabe que ela já foi pedida. Chegamos na parte de eletricidade. Circuito sempre cai, né? Muito bem. Vamos lá, Todai. Circuito elétrico constituído por um gerador ideal, força eletromotriz E, um amperímetro ideal também, ou seja, a resistência dele é praticamente zero, e os dois resistores ômicos de resistência R1 e R2, conforme então mostrado aqui na figura, bem esquematizado. O gráfico abaixo do circuito representa a variação do potencial da tensão ao longo dos pontos P e Z. Bacana, né, pessoal? Ele colocou um gráfico dizendo exatamente o pico de tensão no gerador, depois a queda de tensão nas duas resistências aqui, tá? Negativo, né? Positivo. Aí nós vamos ter aqui uma queda de tensão e aqui nós temos uma outra queda de tensão um pouco menor, tá? Tá bem coerente aqui. Muito bem. Que contém os dois pontos resistores, adotando o potencial do ponto P como sendo nulo, claro, né? Sabendo que o amperímetro está indicando 2 amperes, então nós temos aqui, turminha, a corrente que vai circular no valor de 2 amperes. E as resistências R1 e R2 serão calculadas, então, respectivamente, como? Bom, a gente vai começar esse circuito aqui, pessoal. Pelo gráfico, a gente vê que a variação dos potenciais no resistor R1 e R2, eles são respectivamente quais? Vamos lá, turma. É fácil, dá para a gente fazer aqui só pela análise gráfica, porque ele deu os valores de tensão, tá certo? Então nós vamos pegar aqui, por exemplo, no primeiro trecho aqui do U1, né, que eu vou chamar de U1. E o que é o U1? É a queda de tensão no resistor 1, tá? Ele vai ser o 80 volts menos o quê? Menos o 30. Então tivemos uma queda aqui de quanto, Todai? Tivemos uma queda aqui de 50 volts, tá? E o que eu vou chamar aqui de U2 seria a queda de tensão XY aqui, tá? É no resistor R2, tá bom? Ela vai ser de 30 menos zero, ou seja, ela vai ser de 30 volts. Então, só olhando pelo gráfico aqui, a gente já consegue fazer a DDP, a diferença de potencial, né? Porque ele deu potencial 80, potencial 30 e potencial zero. Muito bem. E agora? Bom, agora sabendo que a corrente no circuito sério é igual para todo mundo, né, pessoal? A corrente é de 2 amperes, a gente aplica a famosa lei de Ohm, né? Mais uma vez, ela me deixando de fora, né? Caindo sempre, pessoal. O triângulo do Uki. E agora você tendo a diferença de potencial em ambos os resistores, 50 e 30, você calcula o valor da resistência, sendo que a corrente é a mesma, né? Como é que a gente faz isso, Todai? Ora, pessoal, resistência é sempre tensão dividido por corrente, tá? Então, como a tensão aqui ela é 50, você vai dividir por quanto? Por 2, que vai dar o quê? 5, ok? Aqui os 25. E a tensão e a resistência R2, Todai? A resistência R2 você vai fazer a mesma coisa, só que você vai pegar a queda de tensão no R2, que é de quanto? 30. 30 dividido por 2, você vai ter o valor de 15 ohms. Portanto, 25 e 15 ohms, ficamos com a alternativa D. Uma questão tranquila, pessoal, porque era só a leitura do gráfico que você tinha diferença de potencial e a aplicação do URI, que não é nenhuma novidade nos circuitos de eletricidade. Aqui temos um exercício de leitura de gráfico apenas, pessoal. Deixa eu tentar resumir para você, porque o exercício é meio longo se a gente for ler tudo que está escrito aí, tá? Vou dar uma resumida para vocês aqui. Existe uma junção de medida metálica, que é essa pontinha que eu pintei em vermelho, ela é composta de dois fios, o fio 1 e o fio 2. E a gente liga aqui um voltímetro, tá, pessoal? Para medir o que, Todai? Voltímetro mede a tensão, né, pessoal? Lembra? Mesmo, né? Voltímetro sempre mede a tensão. Ele fala o seguinte, turma, que nós temos três tipos de metais que ele chama de metal E, K e N nessa junção de medida. E dependendo do tipo de metal que você for colocar, o E, o K ou o N, você vai ter maior ou menor sensibilidade aí no valor da variação de temperatura, tá legal? Então, o que ele fala? Ele fala o seguinte, pessoal, que temos aí três tipos de termopares, o E, o K e o N.
Nesse gráfico, a sensibilidade do termopar ela é medida em milivolts por grau Celsius e está associada à inclinação, à tangente. Então, aquele que tem maior inclinação, né, pessoal, ele tem maior sensibilidade, tá? Então, é isso que você vai ter que ficar esperto na hora da análise. E aqui ele faz 5 propostas, né, de leitura do gráfico que na próxima tela a gente vai avaliar e dependendo de cada proposição a gente vai verificar se ela é falsa ou verdadeira. Bom, mas basicamente o exercício é isso, pessoal, é avaliar o comportamento de 3 tipos de metais que ele chama de termopar, o E, o K e o N, que sofrem a variação de temperatura e de acordo com essa variação de temperatura você vai ter um valor lido de tensão que é medido pelo voltímetro. Tá? Tudo isso feito nessa junta de medida aqui entre o fio 1 e o fio 2. É mais ou menos como funciona os disjuntores termoelétricos, tá, pessoal? Eles fazem isso. É basicamente a construção do disjuntor que ele quis dizer aqui. Vamos lá, vamos para a análise então das proposições. Muito bem, então, galera, o exercício ele passa a ser um exercício de análise gráfica. A gente não tem cálculo, tá? Nós temos que ficar testando as alternativas para ver qual está certa aqui, tá bom? Muito bem. Primeiro, então, a primeira proposta é a A. Para uma mesma temperatura, a diferença de potencial, a tensão lida pelo voltímetro, é menor para o termopar tipo E do que para o K. É uma mesma temperatura, vou pegar 400, tá bom, pessoal? A tensão do E, ela deu 30 aproximadamente, a tensão do K, ela deu 10, portanto está furado, né, pessoal? Tá? Ela não é menor, ela é o quê? Maior, então a A está errada. E o termopar tipo E apresenta uma sensibilidade menor do que o termopar tipo K, para qualquer faixa de temperatura. Mentira, por quê? Por que é mentira, Todai? Porque, gente, a inclinação, tá? A inclinação do E, ela é maior do que a inclinação do K. Quanto maior for essa inclinação, gente, maior é a sua sensibilidade, tá? Ele vai variar mais, né? Você concorda? Tá bom? É uma questão de inclinação tangencial aqui, então ela está errada também. C. Para uma mesma diferença de potencial, então vamos pegar uma diferença de potencial igual aqui, 30, na linha tracejada vermelha, tá bom, gente? O que acontece? Ele diz que o termopar tipo N indica uma temperatura maior do que o E. Bom, vamos comparar os dois aqui, pessoal. Mentira, é verdade, verdade. O tipo N tem uma temperatura, né? O termopar tipo N tem uma temperatura maior que o termopar tipo E. Exatamente. Vamos até escrever aqui em cima para você, tá bom? Ó, na linha vermelha tracejada mostra que para uma mesma diferença de potencial, peguei 30 volts, tá? O tipo N indica uma temperatura maior do que a temperatura do tipo E. Então está correta aqui a alternativa C. D. Para a faixa de 600 e de 1200, vamos pegar dois retas aqui, ó, de 600 e 1200, tá bom, gente? Pegando aqui, ó, essas duas retas de 600 e de 1200. A sensibilidade do termopar K é maior do que do tipo N. Galerinha, dá uma olhada nessa faixa aqui, ó, eu vou pintar ela aqui, ó. Eles estão praticamente paralelos, não estão? Então a sensibilidade dos dois é a mesma, tá bom, gente? Não é maior aqui, seria a mesma. Tá errada. Tá? E finalmente a E. Dos 3 tipos de termopares, o do tipo N é o que apresenta maior sensibilidade. Não, é o que tem a menor sensibilidade, né, gente? Tá? Não é maior. É o que eu falei para vocês. O mais sensível sempre é o que tem a maior inclinação de reta. Tá bom? Então é isso aí, pessoal. Alternativa certa, alternativa C. E com isso a gente fecha essa prova, pessoal. Espero que vocês tenham curtido aí a nossa explicação, tá bom? E fiquem atentos aí para os próximos vídeos de correção de vestibulares ou mesmo de aulas de revisão. Grande abraço a todos.